Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos os integrantes do PET Saúde da Universidade Federal de Berlândia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o preenchimento correto da declaração de óbito. Esses serão os tópicos que vão ser abordados hoje e no final da aula nós vamos fazer um momento de revisão com resolução de casos clínicos. Vai ser muito importante para a fixação do aprendizado. Para começar, a gente tem que entender o que é a declaração de óbito. É um documento padrão do SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Ela possui a finalidade de atestar a morte, definir a causa mortes e também de gerar dados para cálculos estatísticos vitais e epidemiológicos. Ou seja, esses dados eles vão poder ser utilizados para a formulação de políticas públicas, de acordo com as estatísticas das principais causas de morte. E vai ser por meio desse documento que a gente vai estabelecer o fim da existência humana e da personalidade jurídica, o que é muito importante. E quais são os tipos de óbito? Vou ter basicamente dois tipos de óbito, o por causa natural e o por causa não natural. O primeiro vai ser aquele cuja causa básica é uma doença ou um estado mórbido. E eu posso ter assistência médica ou não. No caso de ter assistência médica, o médico que prestou assistência pode preencher a declaração de óbito sem problemas. Agora, se eu não tiver assistência médica durante esse óbito, eu tenho duas possibilidades. A primeira vai ser o preenchimento da declaração de óbito por um médico que fez o acompanhamento desse paciente ao longo dos últimos meses, que tenha conhecimento do quadro, que tenha acesso aos prontuários e que saiba a causa básica da morte. Agora, se eu não tenho essa documentação, eu preciso fazer o encaminhamento. Esse encaminhamento vai ser para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Basicamente, vai ser o local onde é realizado o exame dos corpos de pessoas que morrem sem terem sido assistidas ou por causas naturais desconhecidas, excetuando aqueles que morreram por causas externas, que entra agora o óbito por causa não natural. Esse óbito vai ser basicamente aquele que vai ocorrer de lesão provocada por violência. Pode ser homicídio, suicídio, acidente, morte suspeita ou qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente dita. Ou seja, se a pessoa sofreu um acidente de carro, uma colisão, e foi internada na UTI e morreu por broncopneumonia aspirativa, ela tem que ter esse óbito investigado pelo IML, porque a internação, a princípio, ocorreu devido ao acidente, devido ao agravo. Então, a gente vai ter que o Instituto Médico Legal vai ser responsável por essa verificação. E quais são as vias da declaração de óbito? A via branca ela vai ser preenchida pela instituição que presta o atendimento, que vai encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, vai fazer o encaminhamento para a Diretoria Regional de Saúde, que vai fazer um encaminhamento posterior para a instância estadual e, posteriormente, federal. Já em relação à via amarela, vai ser aquela via que entrega a família para fazer a realização de questões burocráticas no cartório de registro civil. Já a via rosa vai ficar arquivada no local de prestação de atendimento médico. Quando emitir e quando não emitir a declaração de óbito? Eu devo emitir a declaração de óbito em qualquer caso de óbito por causa natural, acidental, violenta, ou então naqueles casos de nascidos vivos que venham a falecer depois do nascimento. Eu também devo emitir em casos de óbito fetal que se enquadrem nesses seguintes requisitos, que seriam gestação de superior ou igual a 20 semanas, o feto com peso corporal igual ou superior a 500 gramas e estatura igual ou superior a 25 gramas. No caso, eu não emito óbito fetal que não se enquadra nesses três critérios. E como eu faço o preenchimento da causa mortes? De imediato, a gente pode observar na declaração de óbito as linhas A, B, C e D, pertencentes à parte 1 da causa morte, ou seja, são relacionadas à doença ou estado mórbido que levou diretamente ao óbito. A letra A diz respeito à causa imediata, a letra B e C dizem respeito à causa intermediária, elas são optativas do seu preenchimento, e a causa D diz respeito à causa básica da morte, ou seja, é a etiologia que culminou a sequência de eventos que possibilitou a ocorrência da morte do indivíduo. A parte 2 do campo de causa-mortes diz respeito a outros aspectos patológicos do indivíduo que podem ter contribuído a longo prazo com a morte, mas que não necessitam estar relacionados com o estado patológico que produziu. O exemplo disso vai ser aquelas doenças de base, como é o caso da hipertensão e da diabetes. Agora é um momento para a gente praticar e deixar tudo bem fixado. Paciente diabético, 45 anos, deu entrada ao pronto de atendimento com história de vômitos sanguinolentos há 4 horas, cursando 2 horas também com tonturas e desmaio. Ao exame físico descorado, 3 coisas em 4, pressão arterial de 80 por 50 milímetros de mercúrio. A família conta que é portador de esquistossomose maçônica há 5 anos, tendo sido internado há 2 anos por hematêmese, recebendo então um diagnóstico de varizes esofágicas. 2 horas após a entrada no pronto atendimento, cursou com parada cardiorrespiratória e teve óbito verificado pelo médico plantonista, após insucesso das manobras de reanimação.
Nesse caso, a gente vai ter como causa imediata da morte, que vai estar em letra A, o choque hipovolêmico. Nós vamos ter esse paciente ictérico, né, 3 cruzes em 4, a pressão arterial extremamente baixa, que está apresentando tonturas e desmaios, provavelmente uma desidratação, né, devido à história de vômitos. Então, a gente vai ter isso como causa imediata. Letra B e letra C, em causas intermediárias, eu vou entrar a altura das varizes esofágianas e a hipertensão portal, que são consequentes da causa base, que é a letra D, a esquistossomose mansônica. No caso, a gente pode preencher na parte 2 a diabetes mellitus, né, que seria uma doença significativa que o paciente também apresenta. E agora, os principais erros de preenchimento da DO. Nós temos o preenchimento por 2 ou mais pessoas de uma mesma declaração de óbito, que é errado, porque ela tem que ser preenchida por apenas um médico. Isso vai gerar letras diferentes e que vai invalidar a declaração de óbito. Nós podemos ter também rasuras, que são muito frequentes, e também letras ilegíveis, que vão dificultar ou até impedir o lançamento desses dados nos sistemas. Também temos uso de canetas vermelhas ou cores distintas no mesmo documento, o que não pode acontecer, e o descarte equivocado, que infelizmente é muito frequente e que não deve ocorrer. Isso porque cada declaração de óbito tem um número único, e quando eu tenho alguma rasura ou preciso fazer um descarte, as 3 vias devem ser grampeadas e reenviadas à Secretaria de Saúde. Agora é o momento para a gente revisar. Em caso de óbito de recém-nascido com menos de 500 gramas que morreu minutos após o nascimento, deve-se ou não emitir a declaração de óbito? Considera-se óbito fetal? O conceito de nascido vivo depende exclusivamente da presença de sinal de vida, ainda que dure poucos instantes. Então, se a criança vier a falecer, a declaração de óbito deve ser fornecida pelo médico do hospital, assim como a certidão de nascimento. Não se trata de um óbito fetal se teve vida extrauterina. Então, mesmo que a criança pese menos de 500 gramas, eu não vou ter a declaração de óbito fetal. Vou ter uma declaração de óbito comum. Em caso de óbito ocorrido em casa e sem assistência médica, quem fornece a declaração de óbito? Nesse caso, o corpo ele deve ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito se eu não tiver sinais externos de violência. E se eu tiver, eu faço encaminhamento ao IML. Quando eu tenho um local que não tem SVO, o corpo ele pode ser levado ao hospital ou uma unidade de saúde com o médico mais próximo do local do óbito. Só que eu vou ter declarado na parte 1 causa da morte desconhecida, né? E agora a gente vai fazer a resolução de algumas questões de casos clínicos. Paciente de 63 anos com antecedentes de hipertensão arterial sistêmica sem tratamento e câncer de laringe e programação cirúrgica. Há 12 meses começou a apresentar dispneia aos esforços. Foi diagnosticado com cardiopatia hipertensiva e iniciou o tratamento, mas com baixa adesão. Há 2 meses, evoluiu com insuficiência cardíaca congestiva. Foi admitido em um pronto-socorro com edema agudo de pulmão e faleceu após 5 horas. O diagnóstico a ser preenchido no campo A da parte 1 do atestado de óbito é... Nesse caso, a gente tem que prestar bastante atenção, porque a gente tem várias doenças, né, identificadas. Nesse caso específico, a gente vai ter que a hipertensão arterial sistêmica, ela é a causa básica, ou seja, ela é a origem de todos os outros problemas que ele teve. Então, isso vai entrar na letra D. As causas intermediárias vai ser a insuficiência cardíaca hipertensiva e a cardiopatia hipertensiva. E a causa imediata, ou seja, aquilo que causou a morte nesse caso, foi o edema agudo de pulmão. Mas e o câncer? Onde que eu poderia colocar? Esse câncer de laringe eu posso colocar na parte 2, que entraria, né, em outras doenças que essa pessoa tem, mas que não estão necessariamente relacionadas com a morte da declaração de óbito. Portanto, a alternativa correta é a letra C, edema agudo de pulmão. O indivíduo de 69 anos sofreu queda da própria altura com traumatismo crânioencefálico, deu entrada ao pronto-socorro e foi submetido à tomografia de crânio, que mostrou coágulo hemático subdural, sendo então operado. Permaneceu 10 dias na UTI quando sobreveio um quadro pneumônico seguido de choque séptico e óbito 20 dias mais tarde. Nesse caso, a quem cabe a emissão da declaração de óbito e qual a causa básica da morte, respectivamente? Nesse caso, a gente, partindo da teoria, a gente vai ter um acidente de queda à própria altura. Se trata de um acidente, a gente já sabe que tem que ser o IML, o encaminhamento. Então, a gente já pode eliminar as alternativas B e C. E a causa imediata da morte, qual que vai ser? Vai ser esse choque séptico. Por quê? Porque o traumatismo crânioencefálico vai ser a causa básica de morte, que é o que deu início a tudo. Então, a gente vai ter o choque séptico como imediata e o traumatismo crânioencefálico como causa básica, fazendo a minha alternativa correta ser a letra A. E agora, para o nosso último caso, criança de 6 meses deu entrada no pronto-socorro com história de 3 dias de diarreia, que se intensificou nas últimas 12 horas. Examinada, mostrava-se desidratada, prostrada, reagindo pouco aos estímulos, com choro débil. Foi iniciada a reidratação, porém a criança faleceu 45 minutos após a internação.
O exame físico revelou, além de sinais de intensa desidratação, evidências de desnutrição. O preenchimento da parte 1 da declaração de óbito deve ser feito da seguinte forma. Nesse caso específico, a gente vai ter que a causa imediata da morte vai ser a desidratação. Poderia colocar também, o choque hipovolêmico. Como causa base dessa morte, a gente vai colocar a desnutrição, porque vai ser o quadro mais arrastado que deu consequência aos demais. E, como intermediário, a gente pode colocar apenas um, que entraria na letra B, que seria o quadro de diarreia. Dessa forma, a minha alternativa correta é a letra A. Muito obrigada, pessoal. O Grupo Vigilância e Saúde do PET Saúde Gestão e Assistência 2023 da Universidade Federal de Uberlândia agradece muito a participação de todos vocês e esperamos que as principais dúvidas acerca do preenchimento da declaração de óbito tenham sido esclarecidas nesse vídeo hoje. Tchau, tchau, até mais!